Sejam muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme. Vamos dar continuidade aqui à nossa programação, né, da semana. E agora vamos aí para um caminho um pouco mais diferente, né, mas conforme aí, né, seguindo, né, a programação do Mesa de Debates, seguindo a pegada aí do Mesa de Debates, diz que é tratar das questões mais políticas, mas também tratar de questões mais amplas que não envolvem política. E um desses temas que eu quero tratar aqui hoje, né, falar, né, conversar e também, né, puxar um pouco aí pro clubismo meu, né, do São Paulo, que é falar aí de torcida organizada, conversar aqui um pouco, né, sobre torcida, futebol e tudo mais, né, seguindo aqui essa lógica que eu expliquei aí de como funciona o nosso mesa de debates. Então eu convidei aqui o Douglas, ele que é da Falange Tricolor, né? E vamos trocar um papo, né, sobre várias questões aí acerca do mundo do futebol. Então, Douglas, tudo bem? Antes da gente começar, por favor, fale um pouquinho aí de você. Fala pessoal, tudo bem? Para quem está escutando durante o dia, bom dia. Para quem está escutando durante a tarde, boa tarde. Para quem está escutando durante a noite, boa noite. Douglas, integrante aí da Falange Tricolor. Faço parte da liderança dessa torcida aí, que vem crescendo bastante. E vamos bater um papo aí sobre a torcida, sobre o São Paulo, assuntos diversos. Vamos que vamos, Guilherme. Maravilha, então, Douglas, para começar, como que surgiu a torcida? A torcida surgiu em 1990, né? O Laerte é um dos fundadores. Na época de 90 tinha um desenho do Capitão Caverna, era um desenho que os jovens daqueles dias assistiam bastante, né? Porque o desenho do Capitão Caverna era um caverna, né? E ele tinha ali um pedaço de taco. Na verdade, não é um taco, né? O nome daquele pedaço de pau é um tacapé. E ali eles enfrentavam. O Caverna ele enfrentava os inimigos, ele era forte e tal. Então era um desenho bastante. Os jovens daquela época assistiam bastante esse desenho e aí resolveram adotar o Caverna como símbolo da torcida e o nome de Falange. Se você pegar no dicionário o nome Falange, o significado, o que é o nome Falange? Falange é um grupo de pessoas que estão convergindo para algo, né? Então, um grupo de pessoas que tem um propósito, tem algo definido. Então, o nome Falange é um grupo de pessoas e a gente adotou o Caverna para ser o símbolo da torcida, né? Isso na época de 1990. Antigamente era meio comum, né? Os jovens assistirem desenhos, né? Se espelharem. Eu, por exemplo, eu sou de 90, né? Então eu nasci quando a torcida nasceu. Mas eu cresci ali assistindo na minha época tinha Cavaleiro do Zodíaco, os Dragon Ball, era mais comum, né? Hoje em dia os jovens acho que não assistem mais desenho, só assistem mais os youtubers e tudo mais. Se fosse lançar uma torcida, nem sei como é que seria hoje em dia. Mas enfim, a princípio surgiu assim, com essa ideia de ideologia, para ser uma torcida de jovens ali, né? Atrair o público jovem do São Paulo. A década de 90 o São Paulo estava numa crescente, né? Tanto é que foi campeão ali em 92 e 93, então a torcida ela foi fundada em 90, então veio nessa crescente para pegar o São Paulo em alta e aí foi crescendo nessa alta do São Paulo ali, os melhores tempos ali. Acredito que 92 e 93 acho que faz páreo ali com a época de 2005 a 2008. Basicamente acho que é isso a fundação, Guilherme. Entendi. Ô Douglas, você fala, né, você usa um termo que eu vejo muitos torcedores usando, que é a questão do termo da ideologia. O que que significa aí ideologia aí para uma torcida organizada? Cara, o que a gente chama de ideologia, primeiramente, é apoiar o time, né? Independente da situação, tentar comparecer com o máximo de pessoas aí dentro do estádio para poder apoiar o time. Porque eu não gosto de falar das outras torcidas, né? Mas como você entrou no assunto ideologia, tem torcidas que têm. Não estou falando que é errado, não estou falando que é certo, né? Mas tem torcidas que são rastas, né?
o pessoal da raça e tal, mais natural, digamos assim. Então são ideologias diferentes de torcidas organizadas, né? Que elas nasceram para apoiar o time, basicamente. Então a gente vem com essa ideologia de apoiar o time, tá dentro do estádio em maior número, levar bateria, levar bandeira. Então a nossa principal, o que nos move ali é o São Paulo Futebol Clube, é apoiar o time. As outras coisas ficam em segundo, terceiro em quarto plano, entendeu? Entendi. E falando em apoio ao time, né? O time, a gente sabe que o time, ainda que eu vejo que está tentando se reerguer, né? Conseguiu aí uns resultados que aí interessantes, ainda não suficiente aí para o nível que é o São Paulo. Mas eu vejo que a torcida do São Paulo, né, parece que se fanatizou mais nesse período de vacas magras, né, do time. Como que explica isso? Cara, desde 2017, né, quando o São Paulo estava brigando para não cair, o Hernanes veio para o São Paulo, ajudou a gente ali na luta contra o rebaixamento. Eu acho que esse fanatismo começou ali em 2017, onde a torcida abraçou o time. Para você ter uma noção, em 2017, quem foi campeão foi o Corinthians, o campeão. Só que quem teve a maior média de público foi o São Paulo, mesmo brigando para não cair, né? Então o Hernanes ajudou. E ali começou ali esse fanatismo de lotar estádio, de que o São Paulo, ele, se for depender só dos jogadores, não vai para frente, a gente pode cair. Então a torcida abraçou o time, começou a lotar o Morumbi, começou a lotar setor visitante. Hoje, cara, pra você ir setor visitante ver o São Paulo, aí a hora que você tem que ficar de olho em site. A hora que abre, você tem que comprar, porque tá lotando até setor visitante. Estava em Cuiabá agora, semana passada, setor de visitante lotado, lotado, não tinha onde pisar, tinha que sair pedindo licença. Então, assim, você vê que isso está atravessando fronteiras, né? Mesmo na parte ruim aí, né? O São Paulo hoje, o único título de expressão aí, digamos assim, o último foi em 2012, a Sul-Americana. Depois a gente ganhou um paulista, né? 10 anos depois a gente ganhou um paulista. Então, você vê esse fanatismo crescendo. Tem até uma frase, né? Que assim, o sofrimento fanatiza o torcedor, né? Que quanto mais você sofre, mais você fica fanático, mais você quer apoiar o time. E aí nasceu em 2017, de lá para cá essa moda pegou e a gente vem batendo recordes atrás de recordes aí para ajudar o São Paulo, e a gente espera também que esse fanatismo venha também com a fase boa do São Paulo, né? Através de títulos, chegando forte nas competições, bons jogadores, bons elencos, boa gestão também, né, da diretoria. A gente espera isso também. Não tá na hora de ser campeão, porque a torcida tá merecendo, né, um título de grande expressão. Então, cara, a gente bateu na trave 2 vezes ano passado, né? A gente foi vice do Paulista e foi vice da Sul-Americana. Mas é assim, o time precisa chegar, né? O time que chega muito, uma hora é campeão. Esse é o segredo. Acho que até o Rafinha falou esses dias em alguma entrevista. Então, o São Paulo tá chegando, ele tem se reforçado, né? Aí tivemos contratações, Ramiro Rodrigues aí chegou aí ontem anunciado, então assim, o time precisa chegar e claro, o time precisa retribuir o meu cachorro aqui, ele veio participar da live aqui. Então o time, acho que agora tá na hora do time retribuir tudo que a torcida vem carregando esse time nas costas aí, esse fardo aí grande. O James Rodrigues vai vir mesmo? O São Paulo é o oficial. Então, tava 99% de certeza aí, né? Saindo em todos os sites, tudo, todos os jornalistas falando e tudo mais, né? Então, assim, eu acho que falta só detalhes. Acredito que vem. Até o Rafinha foi para participou de um amistoso lá no Bayern de Munique, agora esse final de semana. Tava até com ele também, que eles jogaram juntos no Bayern de Munique. Aliás, foi o Rafinha que começou o projeto para trazer o
Rami Rodrigues, e acredito que tudo vai dar certo, sim. Acho que falta só detalhes. Ele tá vindo pro Brasil agora, né? Saindo da Colômbia, tá vindo pro Brasil. Então, acredito que esteja aí 99% de certeza. Maravilha, né, do Júlio Casar. Ô, Guilherme, sua pergunta cortou. Poderia repetir, por favor? Sim, como que você avalia a gestão do Júlio Casares? Cara, o Júlio Casares, ele não é perfeito. Tô falando aqui como Douglas, tá? Não falando como torcida. Não posso tirar uma massa, então, falando como Douglas aqui. Pô, eu vi as gestões passadas, a gente teve Aidar, a gente teve Leco, a gente teve Juvenal Juvencio. Porra, esses caras aí, eles, na minha opinião, eles quebraram o São Paulo Futebol Clube. Eu acho que o São Paulo Futebol Clube tá assim por conta deles, né? E aí você vê o Casares hoje, ele não é o perfeito, só que você vê aí uma evolução, né? O que é evolução? Pô, o time tá disputando títulos, a gente quebrou o nosso tabu aí, ganhamos o Campeonato Paulista. Ano passado batemos na trave 2 vezes aí, né? Campeonato Paulista e Sul-Americana. Esse ano a gente está na semifinal da Copa do Brasil, vai disputar agora semana que vem a oitavas da Sul-Americana, tá trazendo reforços, né? Eu acho que talvez ele errou na vinda do Daniel Alves. Então você vê que é um cara que tá tentando ali fazer as coisas certas ali, né? Eu acho que ele peca um pouco, por exemplo, ele deveria aparecer quando o time perde, ele não deveria bloquear os comentários no Instagram. Talvez esse tipo de atitudes acaba dando propriedade para o torcedor falar algo do Júlio Casares, né? Então, assim, é até ruim falar, né? Por exemplo, eu vivi ali, eu peguei a época de 2005 a 2008, a época do Marcelo Portugal Gouveia, que foi presidente do São Paulo nesse tempo. Um baita de um presidente, baita gestão, todo mundo elogiava que o São Paulo Futebol Clube estava na frente, 10 anos dos demais clubes, por conta do refis, por conta de planejamento. E aí você passa por Juvenal Juvencio, Aidar e Leco, que afundaram o São Paulo, aí você pega agora um Casares que está tentando arrumar, então parece que o Casares a gente tá na mil maravilhas, né? Mas é um cara que eu vejo que está tentando aí ajudar o clube de alguma maneira, mesmo a frase seria, eu acho que ele está errando tentando acertar, eu acho que a frase seria essa, entendeu, Guilherme? Douglas, com a internet, né, com os meios aí de comunicação, a gente tem vários influenciadores, né? E no dentro do São Paulo, dentro da torcida, não seria diferente. Eu vejo, né? E às vezes eu acho que até, né, chega a ser injusto, né, com a torcida organizada, que o pessoal fala que as torcidas organizadas do São Paulo, né, e cita aqui as duas principais, a Independente e a Dragões, elas seriam tipo tratadas pelo Júlio Casares. Você vê dessa maneira ou não? Cara, não posso falar pelas outras torcidas se estão ajudadas ou não, mas se eu fosse presidente de um clube, eu ajudaria as torcidas organizadas, porque a torcida, eu enxergo a torcida como um patrimônio do clube. Imagina que você tem uma empresa, vou até usar o exemplo aqui, eu estou com um notebook aqui. O notebook é um patrimônio da empresa, né? Então, eu enxergo a torcida como um patrimônio. Então, a empresa tem que cuidar do notebook, tem que colocar um antivírus, tem que ter um departamento de TI para fazer as manutenções, instalar os softwares. Então, tem um investimento nesse patrimônio do clube. E eu enxergo assim, né? Que a torcida hoje é um patrimônio. E se eu fosse presidente do São Paulo, eu ajudaria, né, com as torcidas organizadas, porque, pô, querendo ou não, são eles que agitam o Morumbi ali, que fazem as principais cantos, são eles que dão ali, depois dos jogadores, são eles que dão a emoção para a arquibancada, né? Então, se eu fosse presidente do São Paulo, eu ajudaria sim as outras torcidas. Hoje eu não posso falar pelas outras, não sei se ajuda ou não, mas se eu fosse presidente do São Paulo, eu ajudaria sim
não só essas torcidas, mas também você vê outros movimentos também, fora do Morumbi, tem outros pessoal que se reúnem, tem o pessoal dos camarotes, então, assim, tem muita coisa que dá para ser trabalhado, até para a questão do marketing, para trazer para dentro esse pessoal, entendeu? E até os blogueiros também, então é algo que a imagem do São Paulo Futebol Clube é muito maior do que tudo isso, então eu trabalharia isso a meu favor e não contra, né, se eu fosse presidente do São Paulo. Por que que eu falo que eu acho que o pessoal é meio injusto, né, com a torcida? Porque eu vejo, por exemplo, o próprio Bay, que é o presidente, né, pro mundo acompanhar o São Paulo, vocês da Avalanche, o pessoal da Dragões, né? Como que é essa vida, né, de, né, o São Paulo vai, né, parece que o São Paulo joga na Ucrânia e vocês vão estar lá apoiando. Cara, torcida consome um tempo surreal na vida das pessoas ali que vivem disso, né? E chega uma hora que nem. Não é só de São Paulo, né? Você coloca a escola de samba, sede social, então tem tudo um envolvimento por trás. É uma empresa, cara, antes de tudo isso, né? Tem seus funcionários. Então, quando não dá para fazer caravana, o pessoal tem que ir, porque assim, o que eu penso? São Paulo vai jogar na Argentina, eu vou para Argentina semana que vem. Os caras estão lá na maior pressão, torcida da Argentina batendo e tal. Sabe como é que é a pressão da Argentina? O cara olha pro setor visitante, vê lá a faixa, Falange Tricolor, Independente, Dragões da Real. Os jogadores verem a faixa e falam: caramba, mano, a gente não tá sozinho. Olha os caras que nos apoiam, estão lá apoiando. Ó. Vieram aqui pra Argentina de ônibus, passando frio, passando fome, fazendo conta e cartão de crédito. Os caras estão aqui para me apoiar. Então eu acho que mais importante do que ir, eu acho que esse espírito que o jogador vê, fala, pô, se os caras vieram até a Ucrânia, que nem você citou aí, para ver eu jogar, cara, eu vou dar meu sangue aqui, porque se os caras vieram é porque os caras gostam mesmo, então em cima. Então tem um papel muito maior por detrás do que só ir aos jogos do São Paulo. Acredito, como não posso falar pela Independente nem pela Dragões da Real, só como eu disse, é uma empresa, né, tem seus funcionários e tem seus meios e condições de irem e levar os torcedores, os integrantes, os componentes para poder apoiar o São Paulo em todos os lugares do mundo aí onde São Paulo for jogar. Douglas, recentemente, né, a gente teve o assassinato, né, da menina que é torcedora do Palmeiras, né, um episódio triste, é, e reacende aquele velho debate da brigas entre torcidas, né? Como que você vê essa, por que que acontece do futebol? Cara, o que a gente tem, o problema do Brasil não são as torcidas organizadas, é um problema cultural de violência que a gente tem, né? Então hoje proibiram, tá proibido torcida aqui em São Paulo, tá proibido torcida visitante em dia de clássico. Estão se falando até em bloquear a torcida visitante em jogos que são considerados de dificuldade de segurança, né? Então, São Paulo e Vasco, Flamengo e Palmeiras, estou citando alguns exemplos, né? Então, hoje o que está acontecendo é assim, é igual um policial dar uma entrevista na televisão e falar assim, ó, não coloque o seu celular no painel do carro, senão um ladrão vai roubar. Então, ou seja, a população tem que tirar o celular do painel do carro para o ladrão não roubar, sendo que seria mais fácil a polícia agir para poder prender quem rouba o celular, entendeu? Então, hoje, os torcedores comuns, a gente que não é de bem, que não participa de confusão, a gente é punido por conta de pessoas que brigam no estádio. Né? Então, hoje, em vez do Ministério Público punir o CPF de quem ir atrás de quem briga, de quem matou, usando o caso da menina Bruna, de quem jogou infelizmente a garrafa, hoje ele pune
a um CNPJ da torcida, pune o público comum que talvez não vai poder ver o seu time, flamenguista que mora aqui talvez não vai poder ir no Allianz Parque, palmeirense que mora no Rio de Janeiro talvez não vai poder ver um Flamengo e Palmeiras. Estou citando como exemplo, né? Mas poderia ser até a gente. Então hoje ele pune, em vez de combater, ele acaba punindo quem não deveria punir, né? Então é um problema cultural do Brasil. As brigas de torcida existem aí desde que eu costumo ler, desde 80, aí se intensificou na década de 90, não só aqui no Brasil como no restante do mundo, mas é feito de uma maneira errada, entendeu? Não, sim, Douglas. Você acha que o Estado ele com essas brigas? Porque, por exemplo, quem entende um mínimo de torcida organizada sabe que muitas das vezes essas brigas acontecem fora do estádio e longe do estádio, né? E o Estado parece que não faz nada para combater isso. É, infelizmente acontece, né? Tem pessoas que vão no estádio só para torcer, tem pessoas que vão no estádio para ganhar dinheiro, tem pessoas que vão no estádio para brigar, então tem público para todo mundo, né? Aquela história aí, para alguém chorando, tem alguém para vender o lenço, né? A polícia, eu acho que algumas vezes ela até, é, como é que eu posso dizer? Não tô afirmando, tá? Longe de mim. Mas algumas coisas acontecem que você fala, pô, parece que é premeditado. Colocam dois jogos grandes aí no mesmo dia, às vezes separado por alguns quilômetros aí, que nem, por exemplo, esse ano aqui. São Paulo foi jogar em Santo André às 4 da tarde e tinha jogo do Corinthians em Itaquera às 6h30 da tarde. Aquela outra briga lá entre Palmeiras e Corinthians, o Palmeiras jogou no Allianz Parque, se eu não me engano, 8 horas da noite, não me lembro o horário, e o Palmeiras jogou, acho que foi em São Bernardo do Campo, às 9h30 da noite. Então tem certas coisas que acontecem nos calendários, que às vezes parece que é premeditado, para o pessoal sabe, né, que se encontra, o pessoal não se gosta. Então acontece algumas coisas, você fica falando, meu, cara, parece que fazem de tudo para acontecer alguma coisa, né? Então, além dos torcedores não ajudar, eu acho que o Ministério Público também, ele é um pouco, poderia trabalhar melhor isso, e parece que querem que aconteça alguma coisa como acontece para as torcidas organizadas serem punidas. Só que aí, repito, né, estão punindo um CNPJ, não estão punindo o CPF das pessoas que fazem isso. Então essa é a minha indignação aí do que acontece, do que acontece hoje aqui no Brasil. Falar um pouco aí desses influencers, né, que são São Paulinos, né? Não consigo gostar, né, de hipótese nenhuma, é o chamado o velho, né? Que é que inclusive agora aí faz live aí com o corintiano do Benjamin, né? Como é que você vê a Cara, eu conheço o velho, conheci o velho bem no comecinho, antes dele viralizar da maneira que ele viralizou, né? Eu conheci ele no Morumbi, ele até pediu uma camiseta da Falange. É, eu tenho uma impressão pessoal dele daquele que eu conheci há 1 ano e meio atrás, quando ele não viralizou, né? Falando de influenciadores, cara, eu não gosto, mas eu entendo. Vou explicar. Eu não gosto assim que eles ganham seguidores, ganham curtidas com a desgraça do São Paulo, né? Fazem piadas, tem todo um sensacionalismo por detrás com a desgraça do São Paulo. Eu não gosto disso, né? Que eles ganham com a desgraça do São Paulo, muitos influenciadores. Eu não gosto disso. Porém, tem a parte que eu entendo. O que é a parte que eu entendo? Pô, agora eu vou citar o velho como exemplo.
apareceu em programa de televisão, tem um patrocínio, está sendo talvez uma fonte de, não sei se ele está ganhando dinheiro, mas vou dar um exemplo, acredito que sim, mas talvez está sendo uma fonte de renda para talvez um aposentado ali que está viralizando, enfim. Então, assim, não gosto, porém eu entendo, né? Assim como tem outros influenciadores também, estou citando ele como exemplo. Não gosto, mas porém eu entendo. Às vezes vira uma fonte de renda, ele vai em algum evento, é chamado para um programa de televisão, isso tudo é. Ele está ganhando através do São Paulo Futebol Clube, de uma maneira que eu não concordo, mas eu entendo, né? Poderia ser de uma outra maneira. Mas enfim, né? Quem sou eu para julgar? Mas eu vejo nessa situação, entendeu? Entendi. E o Douglas, né, dentro das torcidas organizadas, torcidas, né, de times diferentes que são aliadas, né, pelo que me parece, a São Paulo tem aliança com a torcida jovem do Flamengo, do Cruzeiro, a torcida do Sport e de aliadas. Guilherme, cortou um pouquinho a sua pergunta. Eu vi que você estava falando das torcidas aliadas, você comentou da Independente que tem aliado e tal. O finalzinho, eu acho que você perguntou quais são as aliadas da Falange. É isso? Faz um joinha, se for isso, eu respondo aqui. Acabou cortando. Eu tô de modo em geral, eu tô falando aí das de modo geral, eu tô falando das torcidas consideradas aliadas, tipo as torcidas aliadas da torcida de São Paulo, né? Também a torcida do Palmeiras tem as aliadas deles lá também. Como que funciona esse negócio de torcida aliada? Cara, você já teve a oportunidade de assistir um jogo fora do estado? Bom, para quem está assistindo, talvez não, né? Quando você viaja para fora, você entra numa zona. Você está em outro estado ou em outro país. Então, quando você viaja para outro estado, você vai visitar um parente, você tem um parente, você tem uma casa, uma alimentação, talvez um lugar para dormir. Então, você tem esse parente, esse amigo. Basicamente é isso com as torcidas organizadas, né? Então, quando, vou dar um exemplo, o Rio de Janeiro, vai para o Rio de Janeiro em algum jogo. Então, a gente para na sede das nossas aliadas, que nem a Falange Tricolor, ela é aliada com a torcida do Flamengo, a gente tem amigos da torcida jovem, da Flamanguaça, os nossos aliados mesmo é Império Rubro Negro. Então, quando a gente vai viajar para lá, o nosso ônibus, a nossa caravana para na sede da Império e o pessoal nos recebe com churrasco, a gente troca as camisetas ali, pega a camiseta da Império, a gente dá a camiseta da Falange, faz amizades. Então a gente almoça, aí tem quem quiser tomar um banho, geralmente vai mulher, né, na caravana, quem quiser tomar um banho, toma um banho, descansa. Então serve como um ponto de apoio para você poder ir ver seu time, né? Muitas vezes eles entram também dentro da caravana para escoltar a gente, oh, o caminho, esse caminho é melhor, esse caminho não é melhor, né? Passa contatos de batalhão da polícia para fazer a escolta. Então é como se fosse uma casa de um parente que você vai visitar, só que no mundo das torcidas, né? Como hoje em dia tem essas brigas de torcidas, as alianças são fundamentais ali para você e voltar em segurança, né? Então é melhor você ter aliados do que inimigos aí. Então é por isso que funciona, as alianças da torcida funcionam assim. E isso acaba até, cara, amigos se tornam amigos aí para a vida toda. Eu tenho vários amigos em vários estados que são parceiraços mesmo, de tipo de ligar, ou tô precisando de tal coisa, ou Dougleta, tá aí, tal. Então viram amigos aí que você nem imaginaria que torcem para outros times e acaba tornando seu amigo ali de você trazer em casa, chamar para o churrasco da família, entendeu? Douglas, tinha voltado as bandeiras aí no estádio, finalmente, né, no estado de São Paulo, mas parece que agora não tá mais. O que aconteceu? Isso aí é uma confusão, né? Porque quem liberou não podia liberar na época.
aí acabou liberando, aí eles estavam aguardando uma brecha aí para poder cortar de novo, né? Aí houve aquela confusão na Vila Belmiro, do jogo do Santos, não me recordo qual jogo agora, houve uma confusão, jogaram bomba no gramado, algo assim. Aí usaram isso como prerrogativa para poder banir os mastros do estado de São Paulo, né? E aí continua banido, sem previsão, voltamos à estaca zero aí, infelizmente, né? Falo infelizmente porque a gente da Falange te mandou confeccionar várias bandeiras novas, a gente chegou a entrar com elas, a estreá-las, né? Mas conseguimos entrar em 3 jogos ou 4 as bandeiras de mastro. A gente tinha projetos para aumentar, para deixar mais bonito. E, infelizmente, está brecado. Então, hoje, nossas bandeiras estão todas dobradas e os nossos bambus estão aí apodrecendo, né? Não estão sendo usados, né? Infelizmente. Ô Douglas, esse negócio aí, essa proibição aí em relação do bambu, não é uma coisa chega até a ser meio burra, porque, né, pô, não tacaram o bambu dentro do estádio, né? Tacaram bomba, né? Então o problema tá um pouco mais embaixo, né? Cara, eu acho que os times de futebol aqui em São Paulo são muito fracos em relação ao Ministério Público. Pô, você viaja aí, você vai para Minas Gerais, vai para Rio de Janeiro, vai para Cuiabá. Cara, a festa é linda, a polícia deixa entrar tudo, não dá nenhuma confusão, né? E por que que eu acho que é fraco? Vamos dar um exemplo. Cerveja alcoólica, cerveja no estádio. Todos os outros estados é liberado. Aqui em São Paulo não pode, é só cerveja sem álcool. Ah, mas porque o torcedor vai ficar bêbado? Mentira. Não querem liberar, porque o torcedor ele acaba ficando do lado de fora, acaba tomando a sua cerveja do lado de fora, e chega 5 minutos antes de começar o jogo, dá aquele bololô ali na revista, na catraca, acaba até sendo pior. Se vende cerveja dentro do estádio, é bom para o torcedor que ele entra cedo no estádio, evitando fila, e isso é uma maneira de dar arrecadação para o clube, né? O clube vender a cerveja dentro é uma maneira de gerar mais emprego, gerar entretenimento para o negócio. O cara vai estar dentro do estádio, ele pode comprar uma camiseta, ele pode passar em alguma loja do seu clube e comprar. Ele gera ali renda, ele gera dinheiro para o clube e ajuda as pessoas. Em relação aos mastros, a mesma coisa. Acho que falta os clubes daqui de São Paulo serem mais firmes com o Ministério Público e bater no peito, porque a festa, cara, quem está sendo prejudicado são os times aqui de São Paulo. Por quê? Quando você viaja para o Rio de Janeiro, as torcidas do Rio de Janeiro libera mastro, libera bandeira, é tudo liberado. Isso para incentivar o time é melhor. Agora aqui em São Paulo não tem os mastros, é menos uma maneira de incentivar os times. Então por isso que eu acho que os times de São Paulo são fracos em relação a isso. Eles poderiam bater mais no pé, sabe? Para ser uma festa maior, melhor, para poder ter mais uma maneira de arrecadar dinheiro. Então, esse é o meu pensamento. É, vou fazer uma pergunta pra você. Pelo visto, já viajou o Brasil inteiro, né? Pra ver o São Paulo, né? Você falou que vai viajar aí na Argentina na próxima quarta, né? Ou terça-feira. Qual que foi aí o pior estádio, o momento mais, né, pesado que você teve que enfrentar para ver o São Paulo? Cara, foi. Lembrar o ano. Foi em 2007. Não vou lembrar. Foi no Engenhão, né? A gente foi com uma caravana. Teve 2 momentos ruins, né? Vou contar essa do Engenhão aí. A gente foi pro Engenhão e havia tido uma briga entre a torcida do Botafogo e a torcida do São Paulo. E aí, quando a gente chegou para vir embora, né, todos os vidros dos ônibus estavam quebrados. Só o vidro da frente, o para-brisa do motorista estava aberto.
E aí o jogo acabou, era 6 horas da tarde, demora sempre 1h30 para liberar. Esse dia, por conta da briga, demorou ali 2 horas e poucos. Então a gente foi sair do Rio de Janeiro, era 8 e pouco da noite. Imagina você pegar a Dutra, tava frio esse dia aí, pegar a Dutra ali por volta de 10, 11 horas, meia-noite. Foi chegar aqui em São Paulo 3 horas da manhã, com os vidros quebrados, enfrentando garoa, o vento da estrada, polícia escoltando, não deixando parar em nenhum, nenhum posto de gasolina para poder ir no banheiro, poder fazer uma alimentação. Então foi um veneno ali que foi traumático, digamos assim, né? Mas faz parte. A gente não sabe quem quebrou o vidro, se foi a polícia ou se foi torcedores. Particularmente, não posso afirmar, tá? Até para não levar processo, mas se eu fosse apostar uma ficha, eu apostaria que foi a própria polícia que quebrou os vidros dos ônibus. E uma outra traumático foi naquela semifinal, cara, da Libertadores Fluminense e São Paulo, que o Coração Valente, qual é o nome dele, ele fez um gol aos 50 e poucos do segundo tempo, acho que foi 2-1 pro Fluminense, e o São Paulo foi desclassificado da Libertadores, acho que foi 2007, 2008. A gente estava em 50 ônibus para ir pro Maracanã. Na Dutra tem um posto, né, que já é conhecido das torcidas organizadas, todos os ônibus param nesse posto para fazer a revista. E a gente chegou lá, cara, em 50 ônibus, paramos na revista. O pessoal fez a revista, demorou pra caramba, e o coronel segurando a torcida inteira, falando assim: meu, o setor de vocês está lotado, não cabe 50 ônibus, o pessoal todo com ingresso. Ah, vai liberar, vocês vão chegar no segundo tempo, vão chegar no segundo tempo e tal, espera, espera, espera. No final das contas, falou assim: amigão, vocês não vão entrar no Rio de Janeiro, não. Vamos escoltar vocês até a fronteira. Voltou 50 ônibus aí para São Paulo, não vimos o jogo e descobrimos pelo radinho aí que o São Paulo levou um gol no final. Então, porra, são venenos aí que a gente acaba passando pelo Brasil, que é complicado. Mas é a vida do torcedor organizado, isso faz parte, enfim. É história para contar. É uma história que eu não queria contar, mas aconteceu, né? Mas tem várias outras boas histórias aí. Eu acho que é isso, faz parte é, da sua essência. E as histórias boas que você tem pra contar? Conta aí pra gente. Ah, cara, essas viagens aí você acaba fazendo muita amizade, né? Então, a gente acaba até se programando quando dá, questão de trabalho. Quando eu vou para um lugar que eu não conheço, eu costumo ir um dia antes ou depois do jogo, ficar um dia depois. Então, conhecer os lugares. Então, hoje eu conheço algumas capitais de alguns estados. Vou para a Argentina, que nem o Uruguai é um país que eu não conheço. Então você acaba aproveitando o São Paulo Futebol Clube para conhecer esses lugares, né? Que nem eu falo assim, pô, Douglas, você não tem vontade de viajar para praia, para Fernando de Noronha, para Itália, para Espanha? Tô dando exemplo aqui, né? Eu falei, não, cara, minha brisa, o que eu gosto, o que eu guardo dinheiro é para conhecer estádio. Eu adoro conhecer estádio, tipo falar, pô, nesse estádio eu já fui, nessa cidade eu já fui. Então é o meu estilo de vida, eu guardo dinheiro. Eu comprei passagem agora para ir para Argentina, pô, cartão de crédito. Vai lá, pague, suave parcelas, se vira. Mas eu quero ir para Argentina porque o estádio do São Lourenço eu não conheço, né? Então, assim, é um negócio meu que eu gosto de conhecer estádios. Então, essa é a parte boa de você viajar, né? Então, você acaba conhecendo pessoas. É... Teve uma história boa esse ano aqui. A gente foi para Sorocaba, São Bento e São Paulo, no Paulista. A gente tem uns amigos em Sorocaba, pô. A gente chegou lá, era terça-feira de carnaval, e a gente chegou muito cedo na cidade. Acho que o jogo, se eu não me engano, era 6 horas da tarde, 6h30. A gente chegou lá, tipo, 8 horas da manhã. A gente foi para uma chácara de um amigo nosso. Ô, Douglas, vem pra cá, tá numa chácara. Vamos fazer um churrasco. E aí, pô, churrasco, piscina, tinha uma quadra de futebol, fizemos uma resenha, demos risada, escutamos música. Aí, na hora de ir embora pra chácara, a gente tava de Uber, né? Era uma chácara num lugar meio afastado. E o Uber não chegava para nós, né? Porque a gente tem que entrar 2 horas antes no estádio para entrar com a faixa. E aí, cara, e o pessoal que tava na chácara é torcedor comum, né? Então pode chegar lá no horário do jogo. A gente teve que sair mais cedo por conta para entrar com a faixa da Falange no estádio. A gente falou, não, vamos de Uber, vamos mais cedo, não vamos esperar o pessoal de ir de carro, não.
E o Uber não chegava, a gente começou a andar a pé na estrada de terra, as falanges andando a pé, de repente parou um carro que tem caçamba, esqueci o nome, tipo uma picape, algo assim. Falei, cara, pelo amor de Deus, ajuda aí a gente a chegar na pista aí, tal, tal, tal. O cara falou, meu, sobe na caçamba aí. Aí todo mundo subiu na caçamba do carro, o cara metendo marcha na estrada de terra, porra, história pra contar, entendeu? E aí isso é bom demais, cara. Isso é bom demais, você ter história pra contar. Então são bons momentos, é o que eu gosto, viajar, conhecer novos estados, acho que é isso. Todo mundo fala, né, critica a torcida organizada e tal, mas a torcida tem várias ações aí que, né, que não é capaz de fazer. Gostaria que você falasse um pouco aí dessas ações, né, ações sociais, né, ações aí, né, que a torcida faz. Pois é, cara, aquela história, né? Se criticar sem estar dentro é mais fácil, né? Vem para dentro e aí critica quando tá aqui dentro, ou dá sugestões de melhoria, ou faça parte da melhoria, né? As torcidas organizadas por si só têm as ações sociais de doação de sangue, né? Entregar marmitas em pessoas em situações de rua, dia das crianças recolher, fazer entregas de brinquedo. A gente tem também isso, né? A gente tem também a próprio chamar o pessoal que tem dificuldade de locomoção também para vir junto na arquibancada, trazer as pessoas de bem. Pô, a gente da Falange aí, quando a gente sobra um ou dois ingressos, a gente pega aquele cara que tá catando latinha no Morumbi, aquele cara, vamos para dentro do Morumbi, faltou um cara aqui, sobrou um ingresso, vamos para dentro do Morumbi. Vamos para dentro, vamos ver jogo, tá com a gente, tá com a gente. Várias vezes a gente pegou esse pessoal, o vô do lanche que tá ali trabalhando, vô, vamos lá com a gente, assiste o primeiro tempo, depois você volta para trabalhar. Então são coisas que a gente costuma fazer para ajudar, né, ali a população. Hoje o Brasil é um país carente. São pequenas coisas, pequenas atitudes que a gente faz que acaba fazendo a diferença na vida das pessoas, né? E eu acho que isso é importante, não só para as torcidas organizadas, mas também para organizações, empresas, né? Instituições religiosas. É bom se ter essa capacidade de ajudar, eu acho importante. Entendi. E Douglas, pitch aí pro São Paulo, jogo de volta. Pô, cara, se eu te falar, eu tô preocupado agora com a Sul-Americana, porque o São Paulo ele meio que largou mão do Campeonato Brasileiro, tá focando nas Copas, né? Então eu prometi para mim mesmo virar a chave e não pensar no dia 16 e pensar agora contra o São Lourenço, que é um puta jogo importante, né? Porque o São Paulo priorizou as Copas, então tem a Copa do Brasil e a Sul-Americana. Se sair dos dois, no brasileiro, a gente não vai conseguir ser campeão brasileiro, vai no máximo conseguir brigar por uma vaga ali na Sul-Americana, não, na Libertadores, é o que eu acho. Só que você imagina ali a desmotivação do time saindo das duas competições e pegando aí um campeonato brasileiro, como aconteceu ano passado, né? Então foi muito dolorido. Então, ano passado a gente ter perdido a final da Sul-Americana, as últimas rodadas do Brasileirão, se não me engano, faltavam 8 ou 9 rodadas. Então foi muito dolorido e tal, muito pra gente. Então, tô focado na contra o São Lourenço, para a gente poder, pelo menos, trazer um empate da Argentina, resolvendo o Morumbi. Se for parar para ver, o São Paulo tem 3 finais aí, né? Quinta-feira, São Lourenço e Argentina. Na outra quinta-feira, o jogo de volta no Morumbi contra o São Lourenço. E no dia 16, contra o Corinthians. Meu palpite contra o Corinthians, a gente vai fazer do Morumbi o inferno, um caldeirão. O Morumbi vai estar hostil aí, pode ter certeza. Estamos vendo algo aí para deixar o Morumbi nunca visto antes. Meu palpite, 3-0 São Paulo. E o trabalho do Dorival, como que você avalia? Cara, eu tô gostando do Dorival.
Eu sou bem pé no chão, né? Não gosto de me iludir, que nem o Dorival chegou, acho que se não me engano ele ganhou 12 ou 13 jogos seguidos. Não costumo me iludir, até porque o torcedor de São Paulo cansou de se iludir com esse time aí, quebrar a cara, né? Então acho que ele já tá um pouco calejado, criou casca. Eu acho que o Dorival vem fazendo um bom trabalho, só acho que ele deveria, que nem contra o Cuiabá, ele entrou com o time completo. Na minha opinião, ele poderia ter mesclado, entrado com o time misto ou entrado com os reservas para poder enfrentar o Corinthians ali, um time 100%. Mas é aquilo, né? Eu acho que ele tem os dados na mão ali dos jogadores, ele sabe quem está bem fisicamente, então ele escalou o time de acordo com o que ele gostaria. Mas eu nesse momento, deixaria o Campeonato Brasileiro de lado e priorizaria ali as Copas ali, como o São Paulo vem fazendo, só que eu priorizaria também os jogadores, né? Colocaria os reservas e tudo mais. E ligado ao Rogério Ceni, né? O que que o Rogério como treinador, por que que ele não deu certo no São Paulo? Cara, eu, particularmente eu, Douglas, eu gostava do trabalho do Rogério. Eu só acho que o Rogério ele não se ajudava, né? Não se ajudava no sentido que ele acabava insistindo em posições e isso causava um desconforto na torcida, causava também um desconforto também no elenco, né? Então eu acho que faltou um pouquinho ele abrir um pouquinho a cabeça, tipo, não insistir tanto. Tem a palavra muito teimosia, né? Não gosto de usar muito essa palavra, mas acho que cabe aqui na live. Então, Ele tricolor, paciência e já ele. Douglas, você tá me escutando? opa, Alô, tô sim, Douglas? cortou aí? Alô, a gente teve um pequeno problema técnico aqui, acontece, né? A gente tava falando aí do trabalho do Rogério. Boa, não sei se o pessoal pegou na live, eu tava comentando do Rogério. Tá me escutando aí? Faz um sinalzinho de joia se estiver me escutando. Beleza. Então, tá falando do Rogério, cara. Eu, particularmente, eu gostava do Rogério Ceni, gosto do trabalho dele. O problema do Rogério Ceni é que eu acho que ele não se ajudava, né? Quando eu falo não se ajudava, assim, às vezes ele insistia em algumas peças, em algumas posições de jogadores que talvez não deveriam insistir tanto, né? Então, isso causava um desconforto com a torcida, um desconforto no vestiário. Então, ele poderia se ajudar mais, não ser assim tão bater tanto na mesma tecla, né? Então ele poderia se ajudar. Mas é um cara que eu gosto, que admiro e que infelizmente não ganhamos título com ele como técnico, mas quem sabe um dia aí, como eu disse, não é um adeus, é um até logo aí. Vamos ver o que vai dar, o futuro nos aguarda. Mas naquele período aí do Rogério, você não acha que teve muito jogador que bastante mimado? Posso até citar o nome que acho que não vai vir a live, não tem importância. Tipo, por exemplo, o Reinaldo. São Paulo tinha, ano passado tinha os paneleiros aí, tanto é que São Paulo fez uma limpa. Mas o Rogério é um cara de vestiário, um cara vivido, acho que ele não iria cair nessa. Até acho por isso que ele bateu muito de frente. E, cara, e eu só assim, eu confio muito no Rogério Ceni. Se o Rogério Ceni tirou o cara, afastou o cara, dele deve ter os motivos dele, porque ele é tão quanto ou até mais São Paulino que eu. Então acho que ele quer o bem do clube ali. Então eu acredito muito no trabalho dele, no que ele fez, mas ele não é perfeito também. Então, como disse, a insistência acho que acabou prejudicando ali a imagem dele no vestiário, enfim, aí ele, eu acho que ele perdeu o vestiário, quando perde o vestiário, aí não tem jeito. Fala pra gente finalizar aqui.
O Morumbi é um estádio, né, ao meu ver, bastante diferenciado, por exemplo, dos demais, né? Eu tô sendo clubista, mas dane-se, né? Do Allianz, da Neoquímica. Eu nunca fui na Neoquímica, mas eu já fui ver show, né, de banda no Allianz Parque. Eu penso assim, o Morumbi é um estádio aí diferenciado, né? Você não acha isso, não? Eu já fui na Neoquímica. Neoquímica, o que eu acho legal lá é a iluminação, cara. Eu acho, quando você vai na Neoquímica e vai no Morumbi, o Morumbi é até escuro. Na arquibancada tem algumas partes escuras. No Allianz Parque eu já fui em jogo e já fui em show. Eu acho legal a acústica. Isso dá um. Parece que não tem 30 mil pessoas ali, parece que tem 50 mil pessoas gritando, porque a acústica é muito boa. Mas o Morumbi ele tem um diferencial que assim, que é muito maior do que isso, do que só iluminação, que só acústica. Que ele é raiz, né? O Morumbi com 30 mil pessoas parece que está vazio. O Morumbi com 40 mil pessoas parece que tem 30 mil, entendeu? 25 mil pessoas. Então o Morumbi ele é raiz, hoje ele é o time do povo, o São Paulo é o time do povo, e ele dá essa essência, né, de grandeza, aí que você passa perto da Neoquímica Arena, passa perto do Allianz Parque, passa perto do Morumbi, parece que esses estádios aí não são estádios, são ginásios perto do Morumbi, né, o Morumbi é gigantesco, né, parece uma infraestrutura enorme perto desses estádios, parece, se colocar o Morumbi do lado desses estádios, esse estádio vai parecer um ginásio. Então ele tem essa sensação de grandeza, que é a grandeza do São Paulo Futebol Clube mesmo, que são maiores do que são esses clubes. E o Morumbi tem essa mística, né? De ser um estádio raiz, de não ser arena. A gente até brinca, né? A arena é pra boi. A gente é estádio mesmo raiz. E a gente aguarda aí que. A gente aguarda aí, né? Tem muitas conversas no bastidores aí para a reforma do Morumbi, para a gente aproximar aí as arquibancadas do gramado, fazer parecido com o que o River Plate fez no Monumental de Nunes, né? E aí a gente voltar a ser o maior estádio particular aí da América Latina. O, o, o mesmo Page, né, pelos problemas aqui da live. Legal. Cara, só a última pergunta cortou um pouquinho. Poderia repetir, por favor? Tô aqui com problema aí de internet, né? Acontece. Tô perguntando se fizer a mesma coisa no Morumbi do que fizeram no estádio do River, vai ser um negócio sensacional, né? Ah, aí esquece. Aí é 90 mil pessoas. Se tirar os camarotes, vai para 100 mil. Aí vai ferver. Aí pode esquecer. Pode vir todo mundo, pode vir Real Madrid, pode vir Barcelona, pode vir os extraterrestres, que é Morumbi, já pega fogo assim, imagina com 95 mil pessoas. Esquece tudo. Jogador adversário tem medo, já entra se cagando no campo. Pra gente finalizar aqui, a pessoa pode fazer parte, né? Como que funciona o processo? Beleza. Aproveitar o espaço aqui, a audiência de vocês, falar um pouquinho da Falange, né? A Falange, ela tá com uma nova gestão desde o ano passado, aí se concretizou agora esse ano. A gente está numa crescente muito grande no Morumbi. A gente está sendo visto pelo São Paulo, está sendo visto por outras torcidas, está sendo visto pelas torcidas aliadas, e está sendo visto também pelas torcidas inimigas. Isso é fruto do trabalho, a gente crescendo na arquibancada. Hoje podemos dizer hoje que o São Paulo tem uma terceira torcida organizada, né? Mesmo que chega junto, que viaja, que tem bateria, que tem bandeirão, que tem um bom contingente para apoiar o São Paulo Futebol Clube. Se você olhar nossas fotos aí no Instagram, aí, você vê que a padronização e o gigantismo da Falange tá,
tá bem maior. É fruto do trabalho, dessa nova gestão que a gente vem fazendo, de acolher mais os sócios, enfim, trabalho diferenciado. Todo mundo pode ser sócio da Falange Tricolor, tá? São Paulino, de outro estado. Hoje o sócio tem uma mensalidade de R$ 20 por mês. O que é essa mensalidade? Essa mensalidade ajuda a gente na manutenção da torcida. O que é manutenção? Ajudar a arrumar os instrumentos, bateria, baqueta, instrumento, né? Ajudar a fazer os artigos, né? Material, camiseta, boné. Logo, logo a gente vai estar reabrindo a nossa sede social, que está fechada, a gente fechou por alguns motivos, e vamos abrir uma nova aí, se Deus quiser, final do ano, início do ano que vem. Então isso ajuda a manter a sede social por R$ 20. E quais são os benefícios? Benefícios: desconto em ingresso e ter ali o acesso o acesso como se fosse a primeira. Quem é sócio em dia consegue reservar o teu ingresso ali com maior facilidade que quem não é sócio ou não sócio, né? Então você consegue reservar o ingresso, desconto em caravana. Então, por exemplo, essa camiseta custa R$ 90 para sócio. Para quem não é sócio é R$ 110, é desconto. Desconto em caravana, festas, eventos, né? E ter acesso diretamente a gente, a diretoria, poder dar palpite, bateria, bandeira, mastro. Então, hoje, para você se associar, no link do Instagram da torcida, Falange Tricolor 1990 Oficial, na bio tem um link que vai abrir um formulário do Google. Você vai preencher as suas informações pessoais, nome, sobrenome, enfim, endereço. Não demora nem 5 minutos. Aí lá tem as informações, vai preencher esse formulário e aí você vai fazer parte da Falange Tricolor para ajudar a apoiar o São Paulo aí, seja onde que ele estiver, aqui no Morumbi, Cuiabá, Rio de Janeiro, Argentina, Ucrânia, Rússia, Japão. É isso. Obrigado pelo espaço, Guilherme, pela oportunidade. É isso aí. A internet aqui não está colaborando, né, um pouco, infelizmente. Do papo, né? Gostei aí da especificar essa ideia. E passo a bola aí para você fazer suas considerações finais e, né, quem sabe aí nos trombemos aí na arquibancada do Morumbi. Boa, beleza. Vamos falar um pouquinho da Falange. Falange Tricolor não aceita brigões, tá? A gente é totalmente contra a violência. A gente não quer brigões e se descobrir alguma coisa sobre brigões, a pessoa é banida totalmente. A gente é uma torcida que a gente tem uma faixa etária um pouquinho mais avançado. O que é um pouquinho mais avançado? A maioria das pessoas ali tem entre 27 a 35, a 37 anos. A maioria do pessoal tem filhos, já tem o seu trabalho, então a gente se divide aí para ir poder ao estádio, poder apoiar o São Paulo. É uma faixa etária mais o pessoal que gosta, o pessoal da Falange gosta bastante de fazer a resenha, um churrasquinho, tomar cerveja. A gente é uma torcida bastante acolhedora. E quando estiver dentro do estádio, apoiar o São Paulo, cantar os 90 minutos mais acréscimo, né? Então, quem quiser participar, quiser conhecer, a nossa concentração em dias de jogo são sempre 5 horas antes dos jogos. A gente fica na Avenida Jorge João Saad, que é aquela avenida principal do estádio, que você sai do estádio, que te leva ao metrô. A gente fica na altura do número 700. A gente coloca as bandeiras da Falange, dá para enxergar, não é difícil. Então, só chegar, conversar, bater um papo e apoiar o São Paulo Futebol Clube. E obrigado pelo espaço aí, Guilherme. É isso aí, né? Agradecendo aqui mais uma vez ao Douglas, agradecendo essa aí que se inscrevam no canal de tudo um pouco, curta, compartilhe, comente, o torcedor se inscreva aí no canal, né?
E dependendo aí do sucesso dessa live, posso aí convidar mais gente aí da torcida do São Paulo, né, para poder falar, ou né, gente relacionada ao futebol. Também, né, segue a gente no Facebook, TikTok, Instagram. E quem puder, colabore aqui com o nosso Pix 35 007 028 00 CPF. Então é isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. Fui.